Como eu sempre digo, muitos ensinamentos chegaram até nós, o povo evangélico, como se fossem ensinamentos bíblicos, como se fossem ensinamentos de Deus, de Jesus ou dos seus apóstolos. Mas, na verdade, costuma ser engano ou interpretação errada da Escritura, da Palavra de Deus. Dentre eles, eu quero destacar hoje a famosa lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Ou tudo que o homem plantar, isso também colherá. Nós encontramos esse texto na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 7. Mas se formos analisar friamente, do jeito que é ensinado, Deus não se deixa escarnecer ou Deus não se deixa zombar, dependendo da versão. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Dá a entender que em todas as coisas que fizermos, nós vamos ter um retorno. De tudo que plantarmos, vamos colher. E eu tenho visto pessoas que nunca plantaram coisas ruins e têm colhido coisas ruins. Como eu tenho visto pessoas também plantarem coisas boas, no entanto, não colhem coisas boas. Como explicar? Tudo o que o homem semear ou tudo o que o homem plantar, isso ele colherá. Se o texto diz tudo, teria que ser tudo. Para que você possa entender, primeiro, essa é uma doutrina espírita, a doutrina do espiritismo. Eles somente usam outro nome, eles utilizam a lei da ação e reação. Para qualquer ação, vem uma reação. Ou para qualquer ação, acontece uma reação. Quando Paulo escreveu a carta à igreja da Galácia, a carta à igreja dos Gálatas, então chega no capítulo 6, ele estava instruindo o seguinte: ajuda mútua. Se eu precisar de ajuda, você me ajuda. E se você precisar de ajuda, eu ofereço então os meus préstimos, as minhas ajudas. O capítulo 6 era disso que ele estava falando. E eu digo que um texto sem contexto é pretexto para heresia. Todas as vezes que nós pegarmos um texto sem analisarmos o seu contexto, nós vamos ensinar algo errado, vamos formular uma heresia. Então, como eu disse, ele estava instruindo que os crentes devem ajudar-se mutuamente uns aos outros. Pegue a sua Bíblia, de preferência revista e atualizada, e você vai ver, já no título do capítulo 6 é isso que diz: o auxílio mútuo e também a responsabilidade pessoal. Então ele está falando de duas coisas: ajudar-nos mutuamente e uma responsabilidade pessoal. Eu quero pegar Gálatas 6, 7, que diz o seguinte, aqui na minha versão: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Agora aqui, queridos, eu quero pegar dois exemplos claros para vocês. Pense num traficante de drogas. Quantos adolescentes, jovens, ele desencaminhou? Quantas famílias destruídas por causa das drogas? Quantas pessoas deixam de atender às necessidades suas e da sua família por causa de que um dia ele foi viciado por um traficante? Quantas vezes esses traficantes matam, eles cometem atrocidades com as pessoas? E muitas das vezes, numa troca de tiros com a polícia ou com uma gangue rival, o sujeito simplesmente morreu. Enquanto esteve aqui, ele fez um monte de coisas erradas, ele plantou um monte de coisas erradas e viveu os luxos, as regalias, os confortos que o dinheiro pode oferecer. Simplesmente deixou de existir. E você pode dizer: pastor, mas ele vai pagar na vida eterna o que ele fez. Não, viveu com todo o luxo, com toda a regalia, com todo o conforto aqui. Se no último momento da vida dele ele arrependeu, ele está salvo. Quer dizer, ele não colheu o que plantou aqui e não vai colher no futuro também, que ele vai ter a vida eterna, assim como eu e você. Outro exemplo são os políticos. É uma quantia fabulosa o que eles roubam através da corrupção todos os dias. E também usufruem de tudo aquilo que a sua corrupção pode favorecer a eles, monetária, financeira, materialmente falando. E quando morrem, são enterrados com honrarias de chefes de Estado. Simplesmente morreu. Não colheram aqui na vida e se também se arrependeram, não vai colher na vida eterna. Mas o texto não diz que tudo
tudo que o homem plantar, isso também ele colherá, então deveria colher tudo, deveria colher tudo, ok? Concorda comigo? Vamos entender, olha o contexto imediato, ou seja, o verso 6, Gálatas 6, 7, o que o homem plantar e colherá. Veja o verso 6, o 8, o 9 e o 10. Vai dizer o seguinte: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Preste atenção. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Primeiro, Paulo vai falar nos primeiros 5 versículos da ajuda mútua, os crentes ajudando um ao outro, como eu já comentei. Aqui no verso 6, é uma das poucas promessas que realmente tem no Novo Testamento. Se você está sendo ensinado, instruído na palavra, na medida do possível, ajude aquele que está te instruindo. Lógico, se ele tiver necessidade, se ele precisar. Então eu estou ensinando a palavra para vocês. Se eu tiver alguma necessidade, é necessário que você me ajude. Aí ele explica, o que semeia na carne, da carne vai colher corrupção. Ou seja, coisa que se corrompe, que se acaba, que se deteriora, ok? Mas o que semeia no Espírito, colherá no Espírito vida eterna. O que o texto está dizendo? Esse é o verso 8. Não vos enganeis. O que o homem semear, isso também ele ceifará. Mas você vai colher na vida eterna, não é aqui. Aquilo que de bom você semeou na vida das pessoas. Principalmente na vida daquele que te instrui na palavra de Deus. Então, semeou na carne, colhe carne. Semeou no Espírito, vai colher no Espírito a vida eterna. E ele ainda diz mais no verso 7. Você vai colher se não desanimar, se não desfalecer. Então ele fala assim, então quanto você tiver oportunidade, faça o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Esse texto não está dizendo que se você fizer coisa boa, você vai colher coisa boa. Se fizer coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Não é isso. Isso é um ensinamento do Espiritismo. Como eu já disse, lei da ação e reação. Semeou os crentes na vida uns dos outros, as pessoas na vida uns dos outros, e principalmente na vida daquele que te instrui na palavra, pode ter certeza, Deus não vai deixar isso barato. Tudo que você semear na vida um do outro, você vai colher na eternidade. É disso que o texto está falando. Se não, querido, preste atenção comigo. Tanta coisa boa que a gente faz e acaba não colhendo. Às vezes uma pessoa ou outra ainda colhe. E gente colhendo coisa ruim que nunca plantou. Não é isso? Para pensar comigo. Raciocine comigo. Então a gente precisa analisar um texto dentro do seu contexto. Ok? Então tá aí. Esse foi mais um Evangelho em poucos minutos. E eu quero aproveitar a oportunidade para pedir a você. Inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like. Ative também o sininho para que você possa receber outros conteúdos, como postarmos conteúdos como esse. Fica aí o nosso abraço. Fique com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.